Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Então a gente vai continuar aqui falando um pouco sobre a parte de redação modelo Enem em diversos aspectos que serão considerados durante a sua correção, tudo bem? Então hoje vai trazer aqui algumas noções básicas em relação a um dos erros mais cometidos, pelos alunos na hora de fazer a prova de redação, que é em relação à ortografia. Geralmente se mais erra, durante uma escrita, questões ortográficas, questões de acentuação gráfica, questões de concordância, por exemplo. Vamos trabalhar aqui hoje em relação a tais assuntos que eu acabei de mencionar, beleza? Então é o seguinte, para a gente começar falando um pouco aqui de ortografia, Cláudio, o que é que significa ortografia? Ortografia, pessoal, significa escrita correta, em relação a uma palavra. E quando eu falo de escrita correta, o que é que você tem dúvida em algumas situações a colocar uma letra ou outra em tal palavra? Pessoal, geralmente isso é relacionado a uma questão de pronúncia. A dúvida ortográfica ocorre por qual motivo? Eu tenho, por exemplo, letras, no caso, que são diferentes na escrita, mas elas têm o mesmo som. Então, para a gente entender como é que funciona, a escrita correta de uma palavra, vamos trabalhar aqui conceitos básicos, como, no caso, o conceito de letra e o conceito de fonema. Professor, o que é que significa uma letra? Você está vendo aqui que a letra, pessoal, é uma representação gráfica de quem, professor? Do som que você está produzindo. Você produz um som X, por exemplo, você vai escrever, no caso, uma letra que corresponde àquele som. E o que é que significa o fonema que tanto se fala, nas aulas de gramática? O fonema vai ser o contrário. Se a letra é a representação gráfica do som, do fonema, então o fonema vai ser a representação sonora, no caso da letra. É a maneira que você pronuncia aquela letra que está, no caso, escrita no seu texto, tudo bem? Então vamos pegar aqui algumas situações para mostrar como é que funciona essa relação entre letra e, no caso, o fonema ou o som. Por exemplo, se a gente pegar uma palavra como aluno, você observa o seguinte, temos uma isonomia, uma igualdade em relação ao número de letras em relação ao número de fonemas. Eu posso afirmar para você o seguinte, cada letra que eu tenho aqui nessa palavra, eu vou ter um som independente. Então, por exemplo, eu tenho a letra A, eu também vou ter um som de A. Eu vou ter a letra L, também vou ter o som de L e assim vai continuar. Então, aqui eu tenho 5 letras e eu tenho, no caso, 5 fonemas. Só que o que acontece? No português, pessoal, a gente não tem uma relação, geralmente, da mesma forma. Eu não vou ter, geralmente, o mesmo número de letras com o mesmo número de fonemas. A gente pode observar, por exemplo, na segunda palavra, a palavra carro. Observe o seguinte, na palavra carro, eu tenho aqui 5 letras. Eu tenho um C, eu tenho um A, eu tenho 2 R's e eu tenho, no caso, a letra O. Então, eu tenho 5 letras. Mas nesse caso aqui, em tal situação, você vai ver que eu tenho 4 fonemas. Por que, Cláudio? Eu pronuncio a letra C, eu pronuncio a letra A. A questão é que quando chega aqui nos 2 R's, eu tenho apenas uma única pronúncia dessas 2 letras que eu tenho bem aqui. Faça uma comparação, por exemplo, se você tirar um R da palavra carro, será que permanece a mesma pronúncia? Obviamente que não. A palavra carro, ela tem uma sonoridade diferente, caso eu tire um R, e a palavra ficaria como? Caro. Então, eu tenho uma mudança em relação à pronúncia dessa letra, tudo bem? Então, os 2 R's que eu tenho bem aqui, eles correspondem a um único som, tá certo? Então, aqui eu tenho um som da letra C, um som da letra A, as letras R's eu tenho aqui um único som e termina com o som da letra O. Então, eu tenho 5 letras e tenho aqui, no caso, 4 fonemas. Veja que não há mais o quê? Uma igualdade entre letra e fonema. Professor, mas acontece somente dessa forma? Eu tenho números iguais e posso ter números de letras maiores que números de fonemas? Nem sempre. Observe a seguinte situação aqui abaixo. Eu tenho a palavra anexo. Se você observar, a palavra anexo, ela também traz o quê? 1, 2, 3, 4, ela também traz 5 letras. Mas observe na hora de produzir o som de cada letra. Por exemplo, anexo. Quando chega na letra X, pessoal, a gente tem o quê? Tem uma dupla, uma dupla sonoridade, como eu tivesse aqui, por exemplo, um som duplo de alguma coisa. Então, eu tenho 5 letras, mas eu tenho um som, eu tenho 2 sons, tenho 3 sons. Quando chega aqui no X, eu tenho agora o quê?
dois sons, então eu vou ter 5 fonemas. Terminando com a letra O, então eu tenho 5 letras e aqui eu tenho 6 fonemas. Veja que a letra X, ela corresponde a uma letra que tem, no caso, 2 sons. Mas, professor, mas por que que isso acontece? Mais uma vez, acontece porque a gente não tem uma isonomia em relação ao número de letras e, no caso, número de fonemas no português, por exemplo. Vamos ver aqui o seguinte, né? Você pega a letra X, meu camarada, você está vendo a possibilidade que eu tenho aqui em relação à produção desses sons. A letra X, ela pode ter o seu próprio som, como por exemplo na palavra caixa, né? Eu tenho o próprio som da letra X, mas em outras situações, como na palavra exato, a letra X, ela apresenta agora um som de quê? Um som de Z, professor, né? Acontece também aqui abaixo, na palavra próximo. Observe que a mesma letra X, ela tem um som diferente dos demais, que é a letra S. E o que vai ocorrer aqui também, no mesmo caso da palavra táxi. A palavra táxi, a letra X, vai apresentar aquele som duplo que eu falei anteriormente, que é um som que representa aqui no caso um K e um S junto, tudo bem? Então veja que essa relação de ortografia, por que que acontece, né? Por que que ocorre em algumas situações uma dúvida, por exemplo, porque eu tenho essa desigualdade entre a letra, aqui um que está escrito, e em relação, no caso, à pronúncia. É por esse motivo que você acaba ficando na dúvida se uma palavra se escreve, por exemplo, com a letra S ou com a letra Z. Por quê? Porque eu tenho letras diferentes, mas elas têm, no caso, o mesmo som, tá certo? Então, em vídeos posteriores, a gente vai acabar vendo algumas formas de tentar resolver situações em que a dúvida ortográfica ela exista. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau!